Senhor, venha ser com o nosso espírito, Senhor, com a nossa alma, também com o nosso corpo. Senhor, essa noite nós queremos estar, Senhor, atentos, Senhor, ao que o Senhor tem a falar para nós. Mantém-nos, Senhor, nesse fluir. Mantém-nos, Senhor, mergulhados, Senhor, nesse rio da graça, para usufruir, Senhor, de todos os benefícios que há nele, de Tua natureza santa, Senhor, que tem constituído-nos de Ti mesmo, Senhor, levando-nos a estar sendo transformados, Senhor, a Sua própria imagem. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, guarda essa reunião, guarda os serviços, Senhor, os irmãos que estão servindo, Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, amém, irmãos, graças ao Senhor nós chegamos à última mensagem dessa série do livro de Colossenses. Na verdade, a última mensagem de Colossenses foi a mensagem 23. Na mensagem 23 nós encerramos, Paulo na verdade, ele conclui no capítulo 4, com as saudações finais, aqui no versículo 15, diz assim, versículo 10, saúda-vos Aristarco, prisioneiro, comigo, Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebestes instruções, se ele for ter convosco, acolhei-o. E Jesus, conhecido por justo, os quais são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido o meu lenitivo. Saúda-vos Epáfras, que é dentre vós, servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira, continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E dele dou testemunho de que muitos se preocupam por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Herápolis. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. Saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa e a igreja que ela hospeda em sua casa. E uma vez lida esta epístola perante vós, providenciai porque seja também lida na igreja dos laodicenses. E os de Laodiceia, lede-a igualmente perante vós. Também dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebestes no Senhor, para o cumprires. A saudação é de próprio punho, Paulo. Lembrai-vos das minhas algemas, a graça seja convosco. Então, aqui no final do livro de Lucas, do livro de Colossenses, há várias saudações que, quando você lê o livro de Filemon, você vê as mesmas pessoas ali, que em Colossenses alguns ele acrescenta, principalmente aqueles que serviam com ele, os únicos, na verdade, que eram da circuncisão, que eram cooperadores pessoais de Paulo. E através dessas saudações, até porque o livro, principalmente aqui no livro, no capítulo 7, versículo 7 do capítulo 4, vemos algo interessante. E por que, nessa última mensagem, nós estarmos vendo o livro de Filemon? Aqui diz assim, no versículo 7, quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro, e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Eu vos envio com o expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alertar o vosso coração. Em sua companhia vos envio Onésimo, o fiel e amado irmão, que é do vosso meio. Eles vos farão saber tudo o que por aqui ocorre. Então, Paulo ele menciona Onésimo, e nós, muitos já ouvimos falar desse irmão. Ele era um escravo de Filemon. Essa carta de Filemon é como se fosse uma complementação do livro de Colossenses e uma carta também à igreja em Colossos. Só que, diferentemente da carta aos Colossenses, é uma carta pessoal. Juntamente com a carta aos Colossenses, Paulo ele tem a preocupação de mandar uma carta a
um irmão da igreja que estava ali em Colossenses, né, para explicar como é que um escravo, né, Onésimo era escravo de Filemon, né, talvez Filemon não sabia nem onde é que andava mais esse camarada, talvez já pensasse até que ele já estivesse morto, aparece ali na sua casa, né, trazendo uma carta de Paulo. Então, precisava dessa carta pessoal, né, de Paulo a Filemon, para que isso ficasse claro, tá certo? Irmãos, mas só antes de entrar nessa mensagem, eu acho que o livro de Filemon é o livro, sabe, irmãos? O Senhor, Ele sabe de todas as coisas e é o livro propício para terminar a carta de Colossenses, para encerrar, né, essa série de mensagens do livro de Colossenses. O tema, né, da mensagem, né, desse último volume, o sexto volume dessa série de Colossenses, tem como tema uma linda história de amor, tá certo? Uma linda história de amor. E nós vemos aqui no tema, né, carta de Paulo a Filemon, uma história de amor. Ao longo dessas mensagens, né, o irmão, né, o servo do Senhor, tem nos orientado e tem nos levado a entrar nesse encargo. Deus, Ele está confeccionando, tecendo, né, um tecido de amor. E esse tecido de amor, né, ele precisa ser tecido por meio, tendo como ferramenta principal a palavra de Deus. Por isso que o Senhor, Ele tem nos dado a palavra de Deus, né, nesses últimos dias, de uma maneira tão intensa, levando-nos a imergir. Quanto mais nós imergimos na palavra de Deus, quanto mais nós tomamos a palavra de Deus, né, pela imersão, pelos gritos de guerra, o Senhor tem nos levado a ruminar, a entrar mais dos elementos de Deus, né, têm sido infundidos em nós. O livro de João, a sua primeira epístola, né, no capítulo 4, João, ele diz que Deus, em sua essência, é o quê? Ele é amor. Deus é amor. Deus não é só luz. O Senhor não só nos ilumina por meio de sua palavra, mas também Ele nos enche dele mesmo, que é o quê? Amor. Então, Deus sendo o próprio amor, nós vemos a importância que a palavra de Deus tem para que esse tecido, ele seja confeccionado. Como é que esse tecido ele é confeccionado? De amor, que é o próprio Deus, né? Que é o próprio Deus. Lá em João, capítulo 1, nós começamos a ver, mostra que no início, né, no princípio, era a palavra, e no final desse versículo diz que a palavra era Deus. Mas Deus é amor. Uma vez que Deus ele é amor e a palavra é Deus, quando Deus dispensa a sua palavra para nós, Ele está dispensando o quê? O seu próprio amor. Mas não é algo que Deus tenha a dar, mas é Ele mesmo. Sabe, irmãos, esse amor aqui não é algo que Deus tenha em estoque e Ele está dando para as pessoas. Não, é Ele mesmo. Né? Vocês estão entendendo isso? Às vezes eu posso ter algo e dar aquilo ali, mas não se dá, porque aquilo não sou eu. Mas uma vez que Deus é amor, e Ele quer dar-nos amor, Ele está dando quem? Ele mesmo. Mas como é que Ele faz isso? Por meio da palavra de Deus. Irmãos, Deus está dispensando a sua palavra para você ou não está? Amém? Você tem imergido nessa palavra? Se você tem imergido nessa palavra, irmão, você está imerso no amor de Deus. Deus quer nos fazer imergir nesse amor. Deus está nos levando, irmãos, a imergir nele mesmo, por meio da palavra de Deus. Por isso que a palavra profética que o Senhor tem nos dado nesses últimos dias é tão importante, é tão fundamental e é essencial
para nós nos enchermos de Deus, estamos envolvidos com Deus. Deus está nos enchendo por dentro, está nos, sabe, nos saturando por fora. O objetivo e o final disso, irmãos, vai ser a edificação da igreja, que é essa confecção do tecido de amor. O que é o final desse tecido, dessa confecção? É a edificação da igreja, irmãos, nada mais do que isso. É por isso que eu e você é importante, como um fio nesse tecido. Deus está nos ajustando, está nos, compactando, nos imprensando. Eu e você um dia estávamos soltos nesse mundo, mas o Senhor, como a lançadeira, Ele foi lá e trouxe você, tá certo, para essa trama. E por meio da urdidura, Ele está entrelaçando o amor de Deus em nós. Aí quando esses fios são passados na urdidura, aí vem, não sei bem como é que é o nome disso, a imprensa. Aí a laçadeira puxa outro fio, aí pá. E é um negócio muito rápido, E os fios que vão passando, vai imprensando, irmãos, e quanto mais fios chegam, mais justinho você fica. Mais justinho você fica. E mais lindo o tecido ele vai sendo, concluído, ele vai ficando. É por isso que o Senhor, hoje, Ele conta com cada um de nós para trazer os fios que Ele já de antemão preparou para estar nesse tecido de amor. Irmãos, você está nesse tecido de amor? Você está nesse tecido de amor? Se eu estou nesse tecido de amor, irmãos, foi pela misericórdia de Deus. Porque nós não éramos tecidos adequados, não eram os materiais dos melhores, não era um fio egípcio, não era um fio tão bom, tão forte, mas o Senhor nos colocou nessa edificação, está nos entrelaçando, e a maneira deles nos entrelaçar é um com o outro, e à medida que somos também edificados, Deus também nos usa para trazer os fios, como nós estávamos cantando nesse hino, os fios, que são os filhos de Deus. Como é que Deus ele nos usa? Por meio da pregação do Evangelho. Quando você faz essa pergunta, para a pessoa, posso orar por você, aí você joga a laçadeira, a pessoa aceita, aí o Senhor traz de volta, laçadeira vai, vem. Como é que ela vai? Posso orar para você? Sim, puxou, já entrou ali nessa máquina de tear, nessa máquina que está sendo confeccionada, que é o quê? Que é a igreja. A igreja, irmãos, é que está nos juntando, que está nos unindo, está nos compactando. E quando o Senhor traz esse fio, há necessidade também de cuidar dele, supri-lo com o que o Senhor tem nos dado, com as ferramentas que o Senhor tem nos dado. Irmãos, as pessoas... Hoje eu me sinto assim privilegiado, porque eu acho que os irmãos têm os mesmos sentimentos, porque nunca assim existiu num momento da igreja tão propício para nós sermos úteis a Deus. Não é só na pregação do Evangelho, mas é no cuidado também, no cuidado. Esse livro de Filemão, o que ele nos ensina, o que ele nos mostra, o encargo principal está no cuidado que Paulo teve por um fio imprestável, que era Onésimo, um fio que não prestava para nada, mas que por causa do amor de Deus que havia no apóstolo Paulo, aquele fio, em algum momento, se achegou a Paulo. E Paulo não rejeitou, mas Paulo cuidou dele. Para você pregar o Evangelho, você precisa do amor de Deus ou não precisa? Irmãos, mas para cuidar, precisa mais ainda. Mais ainda. Eu posso pregar o Evangelho. Tem um ditado no mundo que diz assim: mãe é quem o quê? É quem cuida. É verdade. Só dar à luz não é o problema. Pode até se dizer assim, vá dar à luz para ver se não é sofrido. Mas eu pergunto para vocês, e como pai que sou, não
dei à luz as minhas filhas, mas tenho ajudado a minha esposa a cuidar. E ela é certa que vai concordar comigo. É mais fácil dar à luz ou cuidar? Né? Muito mais fácil dar à luz. A dor, né, principalmente para quem tem parto normal, pode até ser intensa, mas é rápido. Mas a dor interna, por meio do cuidado, irmãos, é muito mais doloroso. Você cuida do seu filho, você se preocupa com seu filho. Depois que você tem filho, você esquece de você mesmo. Depois que você tem filho, você não vive mais para você mesmo. Depois que você tem filho, nada mais é seu. Por que isso? Porque existe uma ligação de amor entre você e o que foi gerado de você. E agora você não vive para você, você não se preocupa mais com você mesmo. É por isso, irmãos, que nós precisamos estar sempre imergindo na palavra para que esses sentimentos que nós vimos no livro de Colossenses, esses ternos afetos de misericórdia, sabe, de compaixão, de amor, ele possa brotar de dentro de nós. No que diz respeito ao cuidado, não só a pregação do evangelho, mas ao cuidado. Ao cuidado. E por que eu estava dizendo que nós estamos nesse melhor momento, sabe, mais propício? Porque hoje, irmãos, está muito mais fácil cuidar dos novos fios do que antes. Antes nós vivíamos em nossa mente caquética, né, velha, e tudo era muito complicado, tudo era muito difícil. Você às vezes saía para cuidar de uma pessoa, era aquela preocupação, tínhamos os cursos bíblicos, e nós dávamos os cursos bíblicos, mas era aquela preocupação de explicar, e às vezes a gente ficava, será que entendeu? Será que entendeu? Irmãos, mas nessa nova fase da vida da igreja, ninguém mais está preocupado se a pessoa entendeu ou não. Se você ainda, quando cuida de alguém, de algum irmão, está preocupado em explicar, sabe? Eu não estou dizendo, irmãos, que nós não devamos explicar quando formos questionados, a pessoa perguntar. Mas às vezes a pessoa nem pergunta e você já está preocupado. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? A pessoa não está nem perguntando e vocês estão preocupados. Eu digo a vocês, irmãos, eu não vou dizer assim 100%. Mas 90% de nossas explicações, as pessoas às vezes dizem assim, entendi, mas não entendeu foi nada. Não entendeu nada. Eu quando comecei a reunir, eu não entendia era nada. Mas eu gostava. Está entendendo? Eu gostava. E é isso que o Senhor está nos fazendo, irmãos. Levando-nos a fazer com as pessoas hoje. É levar elas a gostar. E não a entender. Se vai entender ou não, é Deus quem vai fazer. Você não tem nenhuma, eu não tenho nenhuma capacidade, sabe, irmãos, de levar as pessoas a entender as coisas de Deus. Se assim o fora, entre nós, as pessoas que estavam aqui eram sábias. Mas as coisas de Deus, de acordo com o livro de Coríntios, elas se discernem espiritualmente, porque para eles é o quê? Loucura. Danado é que eles estão falando, eles não entendem. Está entendendo? Eles não entendem. Mas, quando nós levamos as pessoas a imergir na palavra, a fazer grito de guerra, né? A fazer grito de guerra, elas começam a se divertir, começam a desfrutar. Qual que elas falam? Aquele canto é bom demais. É bom demais estar com vocês. Eu quero de novo. Sabe por que as pessoas têm vindo às reuniões hoje e têm querido voltar? Porque tem encontrado, irmãos, essa esfera de acolhimento, tem encontrado essa esfera de amor. O amor, eu acho que tem uma coisa que você nunca vai conseguir explicar. Ninguém nesse mundo vai conseguir explicar. Não existe ninguém nesse universo. Se existe, né, como diz não sei como é que é o nome dos especialistas, vida inteligente fora da terra, ainda não vai conseguir explicar. Sabe o que é? O amor. Me expliquem o que é o amor. Quem é que consegue explicar o amor? Se vocês conseguirem explicar o amor, vocês vão poder explicar Deus. Maior questionamento hoje dos ateus é com relação a quem criou Deus. De onde é que veio Deus?
E eles não conseguem entender. E por não conseguir entender, não creem em Deus. Mas quando nós imergirmos nesse amor, desfrutamos desse amor, irmãos, a coisa que menos nós estamos preocupados é entender o amor. Nós só queremos desfrutar. Sabe quando nós sofremos? É pela ausência do amor. O que faz mais o ser humano sofrer é a ausência do amor. É ou não é? Você ama alguém, você se entrega por aquela pessoa e de repente descobre que ela não lhe ama mais. O maior sofrimento, irmãos, do ser humano é descobrir que não é amado. Mas eu tenho uma boa notícia. Existe alguém que nos amou antes da fundação do mundo. Ele não lhe conhece, sabe, você ainda não tinha os seus defeitos, sabe, e ele já sabia de tudo isso. Olha só, e ainda assim amou. Quando nós nos casamos, nós conhecemos os defeitos de nossos cônjuges? Nada. Eu acho que se nós conhecêssemos os defeitos dos nossos cônjuges, poucos casamentos dos que aqui estão, talvez não estivessem. Mas Deus já conhecia os nossos defeitos, e ainda assim, Ele nos amou. Não foi você que amou Deus, irmãos, foi Deus que lhe amou primeiro. Isso é o amor, não é algo para ser explicado, é algo, irmãos, para ser desfrutado. Por isso, irmãos, imerja na palavra, desfrute da palavra, faça grito de guerra, não se preocupe se está entendendo, você está gostando, faça, tá certo? Você pode ser tímido e pela sua timidez não conseguir fazer, mas você está gostando. Você está gostando. E gostaria de estar pulando. Não é ou não é? Então, quando chegar um irmão perto de você e levar você, aproveite a oportunidade, né? Irmãos, nós, sabe, os irmãos estavam falando, né, eu acho que era na semana passada, de ritmo, né? Era falando de ritmo, que não sei quem é ritmo, né, ritmado, né? Você ficava com a vontade maior do mundo, chegava na festa e ficava, rapaz, se eu soubesse, ficava ali, né? Aí às vezes chegava alguém para, vamos dançar, e você não aproveitava, né? Aí dizia que não queria, olha, eu dizia assim, quero não, estou cansado, né? Doido para dançar, tá certo? Às vezes eu imagino que esteja irmão, né, na vida da igreja, doido para pular, doido, e aí, vamos, estou cansado, não estou aguentando não, aproveite, irmãos, aproveite, né? Eu sexta-feira, sábado, aliás, eu estava lá em Açu, né, pulando, eu estava ali pulando no meu canto, né? Aí os irmãos começaram a fazer trenzinho, e eu olhei, eu vou ficar aqui pulando aqui no meu canto, né, não vou não. Fabinho correu na minha frente, deu vontade de eu correr atrás dele, mas não fui não. Né? Aí eu olhava, via Carlos Silva e Jobson, Mudinha, e eu, como é que pode? Aí teve um filho de Deus que pegou eu pelo braço assim, quando eu olhei, era Carlos Silva me puxando, aí eu vou, né? Aí, irmãos, aí foi que eu comecei a me alegrar, estava bom, mas poderia ter ficado melhor. Irmãos, quando você ir para a reunião, se você sente que a reunião está boa, mas ainda pode ficar melhor, só é você entrar no encargo, tá certo? Então, tudo isso que eu estou falando, é para mostrar, irmãos, como está fácil de cuidar dos irmãos hoje. Só basta você levar eles para esse viver, não queira explicar. Irmão, não queira explicar, não é você quem faz a obra, é Deus quem faz a obra, tá certo? Hoje você chama para orar pelas pessoas, e os irmãos agora já estão chamando, é para imergir, tá certo? As crianças, chega para orar, né? Aquele testemunho daquela criança lá de 8 anos, né? Na sala de professor, ó, vamos imergir aqui. Ele não foi explicar por que tá aquela coisa toda, só foi dizer assim, ó, faça o que eu disser, repita o que eu disser, pronto. Repita o que eu disser. E foi ele falando, e os professores repetindo, foi falando, e aí alguém ali tocou no Senhor. Teve 2 fios, né, 2 professoras. Ele ainda disse assim, ó, se vocês quiserem algum assunto, né, olha só, né, ousadia, né? Estudo na série tal, sala tal, vá lá. E 2 professoras foram, uma depois levou o seu esposo, e a outra depois levou depois. Foi isso, foi a lançadeira. Ele lançou, as pessoas aceitou, o Senhor trouxe de volta. E aí, com certeza, estão sendo cuidados. Aqueles que nós conhecemos ultimamente, que têm sido ganhos pelo Senhor,
pessoas de situação de rua, que creram no Senhor, hoje estão vivendo, irmãos, eles hoje é que estão chamando. Lembra daquele vídeo que os irmãos postaram aí da irmã, aquela jovem que foi alcançada lá na conferência, né, do ano passado, aliás, desse ano, né, desse ano lá me lembro agora qual é a cidade, Hortolândia, né, aí tinha o vídeo, depois ela postou, ela chamando para ir para o CEAP, venha para o CEAP, toda encorajada, venha para o CEAP, né, quem é que fez aquilo ali? Né? Por meio dessas ferramentas, ela foi chamada, foi colocada, jogada ali, a lançadeira puxou, foi colocada dentro, né, desse caldeirão cheio de amor, e ela se misturou. Eu creio, irmãos, que não precisou muita explicação. E eu digo assim, essas ferramentas que o Senhor tem nos dado hoje, irmãos, tem livrado aqueles que estão à nossa frente, irmãos, sabe, da região, tem dado muito menos dor de cabeça para eles. O que é que dava mais dor de cabeça para os irmãos, o cuidado dos irmãos na vida da igreja? Era quem? Os adolescentes ou não era? Eu pergunto hoje, né? Você acha que os irmãos, coordenadores de jovem, têm tido dor de cabeça para cuidar de adolescente? Não tem. É pelo contrário. Hoje quem está dando mais trabalho não é os adolescentes, são os troncos, né? São os troncos, os tora, né? Que estão ali ainda resistindo, né? Se segurando. Esses é que estão dando mais dor de cabeça. Mas por que os adolescentes não têm mais dado dor de cabeça, irmãos? Porque eles são simples. E outra coisa, os irmãos ajudaram eles a imergir. Aí, quando apresentou-se para eles essas ferramentas, irmãos, eles não perderam tempo. Essa questão, foi apresentado para eles essa ferramenta, eles não perderam tempo, apresentaram os gritos de guerra, aí eles começaram a fazer, imergir, transcrição das mensagens, eles começaram a transcrever, eles não perderam tempo, e está sendo muito mais fácil de cuidar deles agora. Então, é esse cuidado que o Senhor, Ele tem nos mostrado no livro de Filemon. O cuidado que Paulo teve por Onésimo, transformou um servo inútil, né? Que Onésimo quer dizer útil, mas naquele momento era inútil, quando roubou o seu senhor, quando fugiu, né? Até mesmo quando ia visitar Paulo, eu imagino que talvez o dinheiro que ele tinha tido acabou, em algum momento ele se esbarrou, ou com algum cooperador de Paulo que o levou, né? Porque a Bíblia não mostra como é que isso aconteceu, mas eu fico imaginando Onésimo, talvez na situação daquela menina lá no sinal, né? Pedindo alguma coisa, e algum cooperador, olha, vamos comigo, e levou ele talvez até Paulo, porque Paulo estava na prisão, ou então o próprio Paulo, né, já tinha liberdade para andar, embora tivesse a casa dele ali, deve ter encontrado esse Onésimo, ou então, uma outra situação, Onésimo deve ter ido lá na casa dele, pedir alguma coisa, e ele foi alcançado, e ali foi trabalhado, foi, né, levado, foi aperfeiçoado, juntamente com o seu, é tanto, irmãos, que ele se tornou tão útil, que Paulo diz assim, eu queria conservá-lo comigo, eu queria conservá-lo, mas, né, não queria fazer nada sem o consentimento, né, sem o seu consentimento, ele falou isso para Filemon na carta, não queria fazer sem o seu consentimento, por isso que estou lhe enviando ele de volta, não como escravo, não receba, mas receba como a mim mesmo, sabe, aquilo, Paulo mandar Onésimo de volta, era um peso, sabe, era uma dor no seu coração, porque ele tinha se tornado um irmão caríssimo, sabe, um irmão precioso para Paulo, e tudo podia acontecer, né, tudo podia acontecer, quem era, naquela época, por exemplo, a escravidão, era algo normal, por exemplo, Assis tem terra, né, do jeito que ele vai atrás de ferramentas para os seus trabalhadores, quem eram as ferramentas que ali eram compras para cultivar, fazer as coisas? Eram os escravos. Então, os escravos naquela época, era como se fosse uma ferramenta para os senhores.
E quando Paulo escreveu essa carta a Filemon, mostrando que não recebesse, ele não estava, né, levantando a bandeira, né, brigando pela questão da escravatura, não estava levantando essa bandeira, não estava se envolvendo com isso, né? Não era isso, ele sabia que aquilo ali era, né, naquela época era legal, hoje não. Até porque a escravatura daquela época era diferente do que aconteceu conosco aqui das Américas. Aqui a gente sabe que os escravos vieram como índios, né, negros, que vieram trazidos para cá. Naquela época, quem eram os escravos? Eram aqueles povos que foram vencidos, né, e alguns deles eram levados como escravos. Por exemplo, quando Israel ele foi subjugado, né, a nação de Judá, eles foram levados para onde? E eram os melhores, né? Daniel estava entre eles, seus amigos, foram levados para a Babilônia, como escravos, para servir o reino de Babilônia. E muitas nações, por debaixo depois do imperador, do Império Romano, também assim foram, já que naquela época eles estavam debaixo, né, do Império Romano. Então, espanhóis, né, bárbaros, né, pessoas também gregas, aqueles que eram conquistados eram levados como escravos. E existia um mercado específico para aquilo ali. Então, se aquele senhor estava precisando de uma ferramenta, mão de obra, né, para cuidar ali de sua terra, ia no mercado, aquele escravo lá, comprava ele, e assim Onésimo veio parar nas mãos de Filemon. Mas em algum momento, não sei o que aconteceu, não sei como é que era o relacionamento deles, ou porque Filemon era muito severo com seus escravos, ou porque Onésimo nunca se conformou em ser escravo, né? Quem é que quer ser escravo? Você imagina só, eu às vezes, quando a gente assiste algum desses filmes, né, de época, daquela época, principalmente, às vezes não precisa nem tão longe, né, nos Estados Unidos, um país que seja assim, o país da liberdade, mas até hoje esse problema, essa questão social, de escravatura, de racismo, é forte, principalmente nos países do sul, é muito forte isso lá. É tanto que uma guerra civil foi travada, principalmente porque senhores, né, dos estados do sul não queriam abrir mão dos seus escravos, né? E existe esse problema até hoje. E você, quando assiste aquilo ali, você fica revoltado, porque seres humanos são tratados como nada. Por exemplo, Paulo sabia que enviar Onésimo de volta para Filemon, pelo que Filemon fez, ele poderia até ser o quê? Morto. Onésimo, né? Onésimo poderia ser morto. Filemon tinha todo o direito de fazê-lo se assim houvesse, se ele visse que tinha, né? Ele fugiu primeiro e ainda fez o quê? Roubou. Dois agravantes aqui. Fugitivo e ladrão. E aí, você imagina o coração de Paulo. Senhor, como é que Filemon vai receber Onésimo? Por isso que ele diz assim, eu envio o meu próprio coração. Irmãos, Paulo ele estava quase que implorando a Filemon para não tratá-lo como escravo. Mas se nós formos olhar pelo outro lado, também não era fácil para Filemon. O que é que você acha? Hein, neguinho? Você começa a dar privilégios mais para Franciélio, né? É só aumentando o salário de Franciélio, e os outros funcionários só vendo isso aí, né? É que pode, rapaz, eu trabalho aqui duro e só Franciélio que é, né? E você acha que eles iam gostar? Não iam gostar. Você sendo tratado, né, de uma maneira, às vezes faz a mesma coisa e o outro é quem é mais. Hoje a gente vê, por exemplo, nas empresas, né? Isso é muito. Ah, fulano, porque só fulano e eu não. Então, para Filemon não era fácil. Você imagina só, Filemon chegando ali com Tíquico, né? Tíquico. Com Onésimo, aí chega com a carta, aí, Tíquico já vai logo dizendo, ó, é um irmão, né? Estamos aqui, Paulo está enviando, você vai ler a carta, você vai entender tudo aí, o que é que está acontecendo.
Aí Filemão lê a carta, amém, Jesus é o Senhor, graças a Deus, fica alegre que Onésimo creu no Senhor, e não só creu, mas se tornou um cooperador útil na mão de Paulo, né, que era o servo, era a boca de Deus naquela época, e aí começam a cantar, a desfrutar, a fazer grito de guerra lá dentro da casa, e os escravos lá fora, rapaz, é assim, é? Quer dizer que é só fugir, roubar, e quando volta com essa pompa toda, então eu vou fazer a mesma coisa, vou fugir e ainda vou roubar ele, e vou atrás desse Paulo vai me mandar, e vai me receber com essa pompa. Não era fácil, também para Filemão. Então, irmão, por isso que essa carta é uma linda história de amor. Não só de um lado, não só do lado de Paulo, mas também do lado daquele que foi ofendido, né? Daquele que foi ofendido, que foi Filemão. Ó Senhor Jesus. Logo no início aqui, Paulo, prisioneiro de Cristo. Por que Paulo ele era um prisioneiro? Por causa, eu só queria atentar uma coisa também, né? Precisamos nos lembrar que o livro de Colossos, juntamente com Filemão, né? Ou seja, Éfeso, Gálatas não foi, né? Mas Filipenses, né? Esses livros eles foram escritos na prisão, na sua primeira prisão, tá certo? Na primeira prisão do apóstolo Paulo. Só depois, né? Paulo ele ainda teve a sua liberdade, ele foi a algumas igrejas, e no final de Filemão, é tanto que ele tinha essa esperança de ser solto, que mandou Filemão preparar o quê? Pousada. Ele já tinha essa esperança de ser solto, né? Só na sua segunda prisão, que Paulo não passou a ter mais as regalias que tinha antes, né? De ter direito à sua própria moradia, morada paga, né? Da sua própria casa. Aí ele já foi tratado como um bandido, né? Como um malfeitor. E não foi mais para, como é que chama? Prisão domiciliar. Ele agora foi para uma prisão, né? Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de, mas eu imagino que fosse até pior, de entrar ali no Forte dos Reis Magos. Quem já entrou ali dentro, irmãos, aquilo ali é desumano. Como é que a pessoa consegue ficar? Não dá nem para ficar em pé, né? Tinha que ser anã para ficar dentro de uma prisão daquela. E não é nem um cárcere interior, né? Porque você ainda tinha muito quente, mas ainda assim estava ali no litoral. Mas você imagina só as prisões ali da época de Roma. E eles ainda ficavam, além de estar presos no negócio daquele, ainda acorrentados. Por isso que Lucas foi o único que permaneceu até o final, né? Por ser médico, ele cuidou do apóstolo Paulo até o final de sua vida. E tudo isso, irmãos, foi por amor às igrejas. Ele diz, Jesus e o irmão Timóteo, e ao amado Filemão também, o nosso colaborador. A irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro de lutas. E a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então, essa carta, ela foi escrita, uma carta pessoal. Então, os irmãos, né, na semana nós vimos que muito provavelmente, por ser uma carta pessoal, essa irmã fosse esposa de Filemão, né, e o Arquipo era filho do irmão. Versículo 4, ele diz, dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós, para com Cristo. Ó Senhor Jesus. Espera aí, deixa eu me situar aqui, que senão eu me perco. Senhor Jesus. Amém. Oh, Senhor Jesus. Nesse ponto aqui, eu vou só ler aqui esse ponto, né? Paulo, ele ressalta o amor e fé de Filemão para com o Senhor Jesus e todos os santos. O amor aparece em primeiro lugar,
pois esta carta é escrita dentro da esfera do amor. Você vê que todas as cartas, Paulo, ele sempre enfatiza primeiramente o quê? A fé, o amor e a esperança, né? Esses 3 itens, né? Esse tripé, que são a base de nossa vida cristã. A fé, né? O amor e a esperança. O amor, a fé e a esperança. Desses 3, de acordo com Coríntios, capítulo 13, qual é o que se perdurará e permanecerá para sempre? O amor. A fé, de acordo com Pedro, né, vai ter um fim. Não é que a fé vai acabar. O que é que ele fala lá? Obtendo o fim da vossa fé. A fé, ela tem um objetivo. Ela tem ela tem um ponto final, né, que é a salvação da nossa alma. E como é que a fé vem? A fé vem por meio da palavra de Deus. A palavra, principalmente a palavra profética. A palavra profética, irmãos, ela nos enche de fé. E essa fé, uma vez crescida, também nos dá o quê? Esperança. A esperança de que nós vamos, irmãos, reinar com o Senhor. Por isso que a esperança está ligada ao reino. Quem é que tem esperança de reinar com o Senhor? Mas nós precisamos estar cheios de fé. Precisamos da palavra de Deus. Uma vez que nós imergimos na palavra, irmãos, quanto mais nós imergimos na palavra, mais cheio de esperança nós ficamos, mais cheio de fé e esperança nós temos. É ou não é? Você quando está numa reunião, ou quando está numa conferência, muitas vezes, às vezes eu digo assim, Senhor, volte agora, Senhor, volte agora, né? Porque o que importa é o estado, Senhor, esse estado aqui está bom demais. É ou não é, irmãos? Quem é que não gostaria que o Senhor voltasse numa reunião? Quem é que não gostaria que o Senhor voltasse numa conferência? Aleluia, né? Nós não sabemos o dia, nem a hora em que o Senhor vai voltar, se de noite, se de dia. Mas um ponto, irmãos, é que Deus, o Senhor tem nos dado a imersão para nós ficarmos alertas e vigilantes todo momento. Amém? Se estivermos dessa maneira, vigilantes, se o Senhor voltar, nós vamos estar no estado adequado para ser arrebatado. Por isso precisamos, irmãos, estar atentos, emergindo na palavra, todo momento, tá certo? Mas desses 3, a fé vai ter um fim, a esperança vai acabar, acaba se você conseguir chegar, e acaba também se você não conseguir chegar. Nós todos, uma vez que cremos no Senhor, vamos estar onde? Na Nova Jerusalém. Isso é um fato. Mas o reino é um antegozo e um prêmio, um galardão especial para aqueles que têm vivido a vida da igreja, praticando a palavra de Deus. No estado, sabe, em que Deus, Ele quer que nós estejamos, desfrutando, emergindo, sabe, enchendo-se da palavra, enchendo-se, cumprindo principalmente a vontade de Deus. A vontade de Deus, irmãos, é que todas as coisas nesse universo sejam encabeçadas. Primeiramente, nós precisamos ser encabeçados para que Deus possa encabeçar as outras pessoas. Quando você é encabeçado por meio da palavra de Deus, quando você está sujeito à vontade de Deus, pratica a palavra de Deus, você está sendo ferramenta útil para que as pessoas sejam encabeçadas. O universo um dia vai ter a igreja como uma referência, para todas as coisas serem encabeçadas. Mas hoje Deus quer encabeçar você. Essa é a vontade de Deus, sabe? E quando isso concluísse, se nós estivermos fazendo assim, quando o Senhor voltar, de acordo com o que mostra lá em Mateus 24, né? Nós vamos entrar para o gozo do Senhor, né? Para o reino dos céus, para as bodas do Cordeiro. Mas ali, interessante que ele fala, Mateus capítulo 24, Mateus capítulo 24, Senhor Jesus. Versículo 45 diz assim: quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou seus
conservos, para dar-lhes o sustento a seu tempo. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o seu Senhor, irmãos, o Senhor, Ele nos confiou quem? Os conservos. Do mesmo jeito que Onésimo e tantos outros foram confiados a Paulo, Paulo ele foi fiel e prudente. Ele cuidou de Onésimo, ele aperfeiçoou Onésimo. Irmão, do mesmo jeito, o Senhor tem nos dado Onésimos. Quem é, pois, o servo fiel e prudente? Se você não tem um Onésimo, irmãos, busque um Onésimo. Quem é, pois, o servo fiel e prudente a quem o Senhor confiou os seus conservos, para dar-lhes o sustento a seu tempo? Não é para açoitar, não é para bater, não é para criticar, não é para, sabe, irmãos, é para alimentar. O conservo foi dado a você, irmãos, para alimentar, dar o sustento no seu tempo. Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Como? Fazendo o que, Geraldo? Alimentando os conservos, né? Cuidando dos conservos. Cuidando dos conservos. Cuidando como? Em amor. Irmãos, você não, eu acho muito difícil alguém cuidar se não amar. Sabe? Você pode até açoitar. Isso não é cuidar. Isso não é cuidar. Você precisa cuidar. Você precisa alimentar. Alimentar com o quê? Com a palavra. E como eu já falei, lembra que eu falei para você que está fácil de cuidar hoje? Está fácil, sabe? Em vez de você hoje se preocupar em ir para a casa daquele servo que você está cuidando e dar um curso bíblico para ele, vá lá para a casa dele fazer o quê, Dadinho? Imersão. Os irmãos, Pedro ele estava falando, não sei se vocês escutaram a live de hoje do PAC, ele fez referência à igreja em Natal, né? Eu só me lembrei da igreja em Açu, e eu imagino que era em todo canto, irmãos. Você ia para uma reunião de serviço e passava 2 horas. Eu não sei como é que eu estou aqui hoje, irmãos, juro a vocês. Se vocês participassem 10 minutos das reuniões que eu participava de reunião de serviço ali em Açu, eu acho que poucos tinham permanecido. Dalier foi um deles que por pouco não foi embora. Ele não só, ele não entendeu. Eu acho que se ele tivesse permanecido, ele não estava mais reunindo. Mas teve um irmão, do jeito dele lá, disse a Dalier, irmãos, quando você for convidado, talvez não seja bom você participar dessa reunião. E ele saiu dali e foi lá para fora da calçada e passou ali até o final da reunião sentado. Aí eu cheguei perto dele, normalmente eu dormia no local, aí os irmãos foram embora, a gente ficou conversando, ele disse, Sérgio, eu pensei aqui, eu estou aqui até agora pensando se volto para essa igreja. Até agora. E eu estou falando isso, irmãos, porque não era fácil. 2 horas, às vezes até mais, só discussão. E às vezes tinha situações que os irmãos só faltavam entrar no braço. Você imagina você entrar no braço com um camarada daquele como Isaías? Quem conhece Isaías aqui sabe o tamanho do braço dele. Irmãos, era desse jeito. Irmãos, pela misericórdia de Deus, Deus nos sustentou. Nos sustentou. E quando saía para apacentar, né, era mais assim, por que você não está indo para a reunião? O que está acontecendo? E aquela coisa toda, né? E hoje, em vez de você se preocupar em fazer isso, só basta ir lá, irmão, vamos imergir, né? Vamos imergir. A última reunião que a gente foi lá em terça-feira, Vanúzia, né? Aí no final, a gente começou a compartilhar, Irã assim, olha, a igreja hoje está melhor do que quando você se reunia, né? Aí ela fez assim, você quer ficar de fora? Aí ela disse o quê? Não. Olha, eu quero não. Né? Quer ficar de fora? Quero não. Sabe, irmãos? Não precisa. Por que você não veio? Por que você não está vindo mais? O que está acontecendo? Diga aí os seus problemas. Irmãos, a gente já está cheio de problema. Você vai para casa para querer mais problema. Precisa disso não. Vai imergir. Vai cuidar. É como ele fala aqui, olha, quando o Senhor voltar e nos achar fazendo assim, cuidando, alimentando, suprindo. Sabe, irmãos? Aí se ele, como é que está? Rapaz, eu não sei. Venha ver.
venha, né? Venha desfrutar. Eu estava, semana passada, eu acho que, eu não sei se foi semana passada, eu compartilhei no meu contato, né, que o Senhor me deu ali para uma bênção, né, para cuidar, né? E aí eu não gostei porque não foi a outra, já estava certo para vir agora esse sábado, né? Aí já, vou precisar fazer uma viagem, vou para Natal. Então já domingo, eu não sei se eu volto, né? Mas aí eu fiquei me lembrando dessa palavra, amém, né? Vou insistir mais ainda. Vou insistir. Se o Senhor me deu para cuidar, vamos lá, né? Vamos cuidar até se tornar um onésimo, né? Útil ao Senhor. Hoje é inútil, né? Mas um dia vai se tornar útil. Antes eu e você era inútil também, mas hoje é útil ao Senhor. Senhor Jesus, já é 9:03, eu cheguei no ponto 3, né? Deixa eu ver de quanto. De 5 pontos, andei, ó. Cheguei ao ponto 3, né? Amanhã tem irmão Geraldo para concluir, né? Irmão Geraldo, hoje faltou versículo, mas amanhã o irmão Geraldo não vai deixar você ficar sem versículo. Tá bom, irmãos? Então vamos aproveitar agora, vamos fazer pequenos grupos, né? E vamos compartilhar, tá certo? As suas experiências de servo, de conservo,